Se liga com Áurea Regina de Sá. Áurea Regina de Sá, nossa colunista das quartas, falando sobre comunicação pessoal. Áurea, a sua coluna vai logo em seguida dessa reportagem, desdobramento da repórter Marina Prota sobre essa investigação desse caso de racismo e xenofobia, porque hoje você vai falar também um pouco sobre esse tema por aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais desse comportamento, uma comunicação xenofóbica que, infelizmente, a gente vem flagrando cada vez mais. Não sei se a gente pode dizer se aumentou ou diminuiu, ou pelo menos a gente sabe que os flagrantes estão acontecendo por meio das redes sociais, e foi esse caso que viralizou também nas redes, Áurea, a partir daqui de um posto de combustíveis de Curitiba. Eu entendo que isso sempre aconteceu, Joyce. A gente tem tido mais contato, mais acesso a esse tipo de informação por conta das gravações, pelos aparelhos de celular, que todo mundo tem na mão, uma televisão, afinal, não é? Pode flagrar e gravar qualquer situação como essa. E também porque a internet, as redes sociais ajudam a viralizar. Infelizmente, isso ainda existe. Em pleno século XXI, com a globalização, ou seja, nós vivemos num mundo conectado, e isso nos dá acesso a informações, a culturas diferentes, a pessoas diferentes. Nós podemos viajar para tantos países sem nem pegar um avião, não é? Porque nós conseguimos fazer isso através da internet. E isso, teoricamente, nos ajudaria a se envolver mais com essas pessoas, com essas culturas, com essas realidades diferentes da nossa, para que nós possamos nos tornar melhores seres humanos. No mínimo isso. Quem viaja sabe que a coisa mais gostosa que tem quando você faz uma viagem é conhecer a cultura do outro lugar. Agora, se você tem aversão à cultura do outro ou ao outro, é claro que você vai ter sérios problemas. Xenofobia é isso. Para a gente entender um pouquinho, vamos trabalhar o significado dessa palavra, que é um conceito grego e é composto por xenos, que é estrangeiro em grego, e phobos, que é medo. Então, é medo do estrangeiro. E você pode englobar outras questões. Não precisa ser o estrangeiro que vive em outro país, mas pode ser um estrangeiro que vive distante da sua região, dentro do seu próprio país. Ou uma pessoa de outra etnia, de outra classe social, de outra cor, de outra religião. Enfim, uma pessoa diferente de você. Por causa disso, você vai ter medo dessa pessoa, e aí a gente vai entendendo como é que o ser humano entende, absorve isso. Algo que não é familiar, para mim, é diferente e eu estranho isso. Se eu estranho, eu tenho medo. E do medo para se tornar ódio também é um passo bem pequeno, porque se eu tenho aversão, eu quero distância, não me é próximo, não me é familiar, eu odeio. É bom entender isso para a gente entender como é que o nosso comportamento vai se refletir na nossa comunicação. E tem tudo a ver, porque não só envolve ali o xingamento, proferir as palavras em si, Áurea, mas é a comunicação, a forma como a gente se comunica, que fala muito sobre a gente, não é? Totalmente. Nós somos aquilo que nós comunicamos. Não adianta tentar maquiar isso. Por exemplo, nesse caso, em outros também, é bem comum a justificativa sobre o álcool. Eu estava alterado, eu bebi um pouco a mais, então acabei falando aquilo que eu não queria ou não pensava. Nesse caso, até nem houve essa justificativa, apenas a justificativa sobre o álcool. E aqui eu quero trazer, Joyce e ouvintes, uma pesquisa da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, em que os pesquisadores garantem que o álcool não tira a sua habilidade de entender e saber direitinho o que você está fazendo. O álcool só anula os sentimentos de culpa, de remorso, de vergonha, ou seja, mesmo embriagado, a pessoa só faz e fala o que ela sempre teve vontade de fazer, mas ela nunca fez antes por medo ou por insegurança. Então o álcool dá essa força, entre aspas, para a pessoa dizer aquilo que estava guardado lá no fundo e naquele momento ela consegue externar e ofender a outra pessoa. Interessante lembrar disso porque vai atenuar essa justificativa do outro, ou seja, não adianta dizer isso, então tudo bem, está perdoado. Na próxima bebida a pessoa faz a mesma coisa outra vez e quem é ofendido é que tem que se preparar para isso, é que tem que trabalhar essa ideia de ser ofendido, porque, puxa vida, o outro estava alterado.
não é assim que as coisas funcionam, né? Nós vivemos em sociedade, o respeito tem que ser colocado em primeiro lugar. Você pode até não gostar da outra pessoa, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas você não pode desrespeitar outra pessoa. E para isso, tem uma receitinha muito básica, embora eu fale sempre que não existam as técnicas ou as receitas de bolo, mas a receita no sentido de um processo de trabalho, que é não julgar. Pense naquela pessoa como a única que, de repente, numa situação que você está vivendo, pode te salvar, fazendo uma massagem cardíaca, chamando o SAMU, alguma coisa. Essa pessoa é a única que pode te salvar. Você vai julgá-la. Então, se você pensar sobre esse aspecto interesseiro, com segundas intenções, já é o começo. Eu não estou dizendo que isso seria o adequado, mas para quem tem bastante dificuldade de aceitar o outro do jeito que ele é, talvez pensar desse jeito, e pensando só no próprio umbigo, você consiga entender que aquela pessoa é digna de respeito. Porque, numa hora ou outra, ela pode ser útil para você. Agora, num processo mais maduro de aprendizado, a gente vai entender qualquer pessoa como seres humanos como nós. Inclusive, tem pessoas que não gostam de nós, né? Então, tem um caminhão de questões para serem trabalhadas, Joyce, para que a gente possa elevar a nossa humanidade e praticar as virtudes para se relacionar e se comunicar melhor com as pessoas. E Áurea, mais uma vez, muito obrigada por colocar um pouco mais aqui sobre essa análise mesmo da comunicação em si, mas também essa reflexão. Tudo isso daqui a pouco no nosso portal, cbncuritiba.com.br. Aliás, um verdadeiro arquivo das suas colunas no nosso site, viu? Eu acompanho por lá. Obrigada, Joyce, mais uma vez. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Áurea Regina de Sá. Agora, 3h45.